comentar ainda algo a respeito da PW, do nosso arquivo. Aqueles que estão na capital, em especial aqueles que estão na capital, também os do interior, né, estão acompanhando a questão da desocupação da PW. Isso é um projeto da presidência do tribunal, que envolve outros setores da administração pública, inclusive a presidência da República. Esse é um dado, ponto. Tá? Nós não trabalhamos com essa questão de natureza política. Nós trabalhamos com o dado. A PW será desocupada, o nosso arquivo será desocupado. Nós vamos visitar, eu já até pedi a agenda para visitar o nosso próximo arquivo, que está sendo cedido pela Polícia Federal, né? É um espaço tão bom quanto o da PW, não é gigantesco quanto o da PW, mas é suficiente para nós, é até melhor que seja menor, porque a PW é absolutamente inadministrável em função daquele tamanho horroroso todo. O que nós vamos ter agora é algo que se ajusta às nossas necessidades e que efetivamente administrável. Pois bem, o esvaziamento da PW implica basicamente a destinação das coisas que estão lá, dos bens diversos, automóveis, etc. Para isso, nós já pedimos várias vezes a colaboração dos juízes, especialmente os que presidem processos criminais, que têm esses benditos bens apreendidos, que tenham uma destinação e nos permitam vender, doar, tacar fogo, fazer qualquer coisa com esses bens. É preciso que os juízes colaborem com isso. Enquanto os juízes não colaborarem, a gente fica com as coisas lá guardadas até que num determinado momento alguém vai ter que tomar uma decisão. Não vai ser eu, seguramente, não sei quem vai ser. O assunto ele é encaminhado até uma determinada página. Depois dessa página não tem mais encaminhamento. Pois bem, esse é um problema. É um problema que já foi tratado no âmbito da DF dentro dos limites que eram possíveis. Nós transmitimos o pedido. Ponto. O outro problema diz respeito aos processos. Na PW, nós temos guardados fundamentalmente processos sobrestados, porque processos findos não são guardados ali. Processos findos são guardados na Prado Chaves, que é a empresa que foi contratada pela Justiça para esse serviço. E realiza esse serviço muito bem, aliás, né? Tem know-how. Nós somos julgadores, nós não somos guardadores de processo. Né? Então nós não temos muitas vezes condições climáticas, não temos estabelecimento adequado, não temos um lugar próprio. Pois bem, essa bendita empresa ela foi contratada porque ela oferece esse produto, né? A guarda dos autos, que devem ser efetivamente guardados. E para isso nós temos normas, infelizmente nós temos normas que impõem, olha, esse tipo de processo que é anterior a 1973 tem que ser guardado, por causa do corte do Código de Processo Civil. Eu, particularmente, não vejo o menor sentido nisso, mas, enfim, alguém determinou que processos anteriores a 1973 são de interesse histórico. Pois bem, não importa o conteúdo, guarda essa coisa toda lá na Prado Chaves. Na Prado Chaves, nós não tensionamos guardar processo sobrestado, porque processo sobrestado não é processo findo, que significa que virtualmente ele vai ser desarquivado. No processo de desarquivamento de autos, nós pagamos para guardar e para desguardar. E se remete de novo, paga de novo. E se desarquiva, paga de novo. E assim nós vamos pagando. Né? Paga-se um determinado valor por desarquivamento comum, desarquivamento ordinário. Paga-se um valor X multiplicado por 20 se o desarquivamento for urgente. Pois bem, eu devo chamar a atenção dos colegas para isso, porque nós estamos definindo nessa portaria de delegação de competência o controle ao diretor de sucessão e ao coordenador administrativo do atesto do gasto com a Prado Chaves. Então, se desarquiva, gera-se um custo, e esse custo não vai ser atestado pelo diretor do foro, vai ser atestado pelo gestor local, que vai ter condições de eventualmente conversar com o juiz que está lá do lado dele, para falar assim, olha, bem, será que não é possível fazer de outra forma, né? Guardar o processo na própria secretaria, ao invés de ficar indo, vindo, que isso gera um custo? A questão não é simplesmente de economia, a questão é que a gente precisa fazer investimento em informática, fazer investimento em imobiliário, fazer investimento em reforma de prédio. Para isso precisa ter dinheiro, só que para ter o dinheiro não pode ter o gasto
com coisas que não são absolutamente necessárias. Pois bem, é necessário refletir sobre isso. E para que essa reflexão seja implementada, eu lhes trago essa notícia. O nosso arquivo, hoje PW, não vai ser mais PW, vai ser lá o arquivo da LAPA, a LAPA lá da Polícia Federal. Esse arquivo ele vai receber os processos sobrestados. A Prado Chaves, a gente custeia aquilo que entra ali e ali fica virtualmente, não vai sair mais. Processo sobrestado, aquele que entra e sai, esse nós vamos tentar guardar no nosso próprio depósito. Só que vejam, colegas, nós estamos na fase de transição. A gente está saindo da PW, tentando esvaziar a PW para ir para o outro arquivo. Então, é por isso que eu havia lhes pedido que, por hora, guardassem com vocês os processos que tiverem sobrestado, dentro do que for possível, evidentemente. Cheguei a 100 mil processos sobrestados, o meu prédio vai desabar, eu não posso mais manter. Liga que a gente dá um jeito, eu já falei que pode guardar inclusive no meu gabinete, claro, não tem problema. Na garagem da DF, a gente vai ajeitando as coisas. Agora, o que não dá é para a gente manter a movimentação na PW como ela está hoje, senão fica uma coisa de português. Muda de um lado, esvazia de um lado e enche do outro lado. A gente não vai conseguir nunca fazer essa mudança. É nesse sentido que eu peço a colaboração de todos. Aqueles lugares, naquelas localidades onde for impossível guardar processo sobrestado, nós vamos dar um jeito, nós vamos tentar ajeitar as coisas, né? Nem que seja para deixar um cafofo lá, eu já falei nesse sentido. Isola uma parte da PW e deixa aquela parte para mudar por último, empilha até o teto de processo e deixa para mudar por último, que ali na PW vão passar trator para derrubar tudo e construir casa Minha Casa Minha Vida, essas coisas. Então a gente isola uma parte para guardar, mas assim, não dá, eu penso, para tomar isso como algo ordinário. Agora, evidentemente que a decisão é de cada juiz. Por agora, nós estamos sugerindo o desarquivamento de todos os processos sobrestados, exceção dos de execução fiscal, à medida em que os processos de execução fiscal são arquivados por sobrestamento, por determinação legal. Agora, em relação às outras áreas, processos de conhecimento que permitam invaracível, processos criminais, processos previdenciários que estejam, porventura, nessa fase arquivado por sobrestamento, esses processos nós estamos propondo o seu desarquivamento para que o juízo respectivo reflita se não dá para fazer alguma coisa com o processo. E esse alguma coisa é, por exemplo, extinguir o processo por abandono. Eu fico imaginando um processo de conhecimento que está lá sobrestado. Eu fico imaginando que talvez tenha sido sobrestado porque a parte não deu andamento. O juiz colocou lá, diga o autor sobre a contestação, no silêncio ao arquivo. E ele foi para o arquivo sobrestado. Eu acho que talvez dê para fazer alguma coisa com esse processo. Quem sabe dar andamento ou extinguir por abandono. E aí, se extinguir por abandono, ótimo, porque aí vai para o arquivo findo, Prado Chaves, é um a menos na PW. A ideia é basicamente essa. Evidentemente que isso acaba causando algum desconforto, especialmente porque alguns processos podem estar algum tempo guardados na Prado Chaves, na PW, e aí estarem um pouco empoeirados, os ganchos podem estar um pouco enferrujados, mas nós já nos oferecemos para oferecer material de proteção para os servidores, máscaras, luvas, para que eles não sejam obrigados a lidar com esse tipo de material que pode causar dano à sua saúde. Embora nós não tenhamos conhecimento de nenhum servidor da PW que tenha adoecido profundamente em função do contato com esse tipo de material.